boa noite. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez com todos vocês para falarmos aqui sobre hipnoterapia, sobre programação neurolinguística. E hoje o meu convidado é o pastor Fábio Ramalhão. É uma oportunidade ímpar, né, de falar de hipnose e de espiritualidade, né, de como isso a gente pode linkar as duas coisas sem nenhum tipo de ofensa ou de sobrepor crença, algo nesse sentido. Olá, prazer estar aqui contigo, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco, compartilhando essa noite conosco, compartilhando, né, conhecimento, ensinamento conosco. É uma oportunidade, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Para mim é uma honra, é um privilégio poder estar ajudando e cooperando com o irmão aí. Conte comigo sempre, no que precisar. E vamos tocar em frente essa live, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva hoje. Com certeza, com certeza. Vamos começar aqui pelo começo, pelo de sempre, né? Como a hipnose entrou na sua vida, né? Se você tem uma carreira aí, né, seguindo a sua vocação, né, na parte como pastor, e como a hipnose entrou nisso e como é isso? Maravilha. Então, além de pastor, né, a questão de pastor é uma vocação, né? Mas a minha profissão é terapeuta. Então, eu já atuo já como a questão da constelação familiar e como coach. E dessas duas atividades que veio a hipnose, não é? Para agregar nos dois. E foi tão bom, porque enquanto eu estava até estudando na parte de constelação, surgiu essa oportunidade da hipnose. Aí eu tinha feito já um curso, justamente para aprimorar a questão da constelação familiar, que na realidade a constelação também utiliza também algumas técnicas de hipnose também. E quando o passar do tempo, os anos foram vindo e que surgiu essa nova oportunidade de fazer esse novo curso, né, de aprimoramento, que estamos fazendo ainda, tem ainda algumas outras fases ainda para serem feitas com o professor Marcelo, no qual nós nos encontramos lá, que foi muito bom, né? Pude conhecer o irmão e já desde já declaro que amo o irmão é maravilhoso, uma pessoa especial. E só veio a acrescentar, não é? Cada vez mais, assim como nós aprendemos lá no curso, tudo que nós aprendemos acrescentamos no dia a dia. Não é para ser uma maneira engessada, que só utiliza uma técnica só, no caso da hipnose, não. Então, nós podemos utilizar nas nossas práticas terapêuticas todas elas, né? E para que chegue o quê? Num propósito de estar sempre ajudando, auxiliando no tratamento de cada cliente. Aí. Então, boa noite aqui para o Vitor. O Vitor entrou conosco também, a Elisa também está aí, Malmere, né, o pessoal que fez o curso com a gente, o Fernando, né, que sempre grava as lives aí para editar e colocar no YouTube depois. Né? Então, o pessoal já está aqui conosco, né? Foi um prazer estar com vocês lá naquele curso. Naquele curso eu estava atuando como suporte, não como aluno. E como suporte é uma oportunidade muito interessante, né? Porque você vê as pessoas se desenvolvendo. São 3 dias de curso e você vê as pessoas evoluindo, se desenvolvendo e aplicando as técnicas, né? Isso é que é a parte mais interessante, né? Ali no final. Aí, boa noite, Vitor. E aplicando as técnicas. E essa oportunidade de aplicar as técnicas é que chama mais atenção, né? Por quê? Você vê as pessoas ali que estão, né, no nosso redor e estão como aluno, mas todo mundo traz sua demanda, todo mundo traz sua necessidade. Né? Como você disse, acima de tudo, você é um terapeuta. Né? Exato. E o terapeuta está aberto a ouvir a demanda de todos, né, e ver a melhor forma para encaixar. Né? E você deve ouvir todos os dias aí o pessoal te procurando, né? Com as mais variadas demandas aí. Né? Com certeza. Por mais que seja o conflito seja até de nome o mesmo, mas o tratamento sempre é diferenciado com cada pessoa, né? Cada um é uma forma. Por isso que em cada um dos nossos clientes a gente sempre faz uma entrevista antecipada para conversar
E eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ouvir, principalmente, né? E como, talvez até por ser pastor, né? Eu ouço bastante. E é gostoso, e flui, a conversa flui, e se torna um vínculo até de amizade, né? Eu chamo meus clientes não de clientes, mas de amigos, né? Se tornam amigos próximos meus. Porque é uma cumplicidade tão grande e isso flui de maneira natural. E assim pode ajudar no tratamento de cada um também. Isso vai acumulando, vai acrescentando a cada um, e eu podendo utilizar várias técnicas ali para poder ajudar cada um no seu devido, dependendo do conflito que está passando, né? Seja qual for ele, né? Qualquer área. Mas é maravilhoso, lá lembrando agora do curso aí, é ver a diversidade de pessoas, né? De muitas ideias, crenças, né? Valores, mas que todos ali estavam presentes, mas com a mente aberta para receber, para acrescentar, para poder cada um usar na sua área, né? Na sua área de trabalho e de maneira igual. E isso é maravilhoso. Quando junta assim pessoas assim, isso só tem a acrescentar e somar cada vez mais. É um ambiente propício, né, para o aprendizado, né? Tá todo mundo querendo aprender mais e todo mundo colaborando, né? Um querendo ajudar o outro o máximo possível. Então, é realmente um ambiente muito bom. Mas falando sobre atendimento, sobre piloterapia, né? Qual é a demanda que mais chega para você? Para mim, chega a ansiedade. Ah, estou com ansiedade. Mas aí, a hora que você começa a perguntar, vai muito além da ansiedade. Né? Com certeza. Normalmente é de época, né? É lógico que nós, devido à pandemia, o que mais aumentou é o termo ansiedade, né? Ansiedade, depressão, né? Tudo sentimentos voltados à área emocional, que abalou muito, né? E ainda está abalando, diga-se de passagem. Tem muitas pessoas que, apesar de a vacinação já estar em massa, mas ainda tem pessoas muito reclusas ainda, que têm um pavor, pegou um trauma muito grande. E esse trauma se transformou até numa fobia, não é? Eu tenho trabalhado muito com pessoas nessa área. Pessoas que têm traumas. E para mim até é difícil, porque eu sempre gosto de um atendimento presencial, olho no olho. Apesar de, lógico, a gente tá de máscara, todos os procedimentos de segurança, a gente faz tudo certinho. Mas as pessoas ainda ficam um pouco arredias de vir até o consultório para serem atendidas. E eu até prefiro fazer na maneira presencial, porque a gente pode ajudar mais. Eu, na maneira online, eu faço também de vez em quando, mas online você não consegue sentir realmente o calor humano, sentir aquela troca, né? Você poder olhar realmente, conversar. Às vezes tem um certo delay, uma certa diferença do vídeo. Fica bem mais difícil. Mas o que mais tem aparecido é nessa área mesmo. A ansiedade é bastante, a depressão, mas tudo voltado, infelizmente, às causas que vieram junto com a pandemia, né? Com esse vírus. E quando a pessoa vem com a demanda ansiedade, né? Porque a ansiedade todo mundo tem, é até normal ter ansiedade, né? Porque você fica ansioso por aquilo que você quer fazer, quer realizar, quer fazer o seu melhor. A ansiedade, ela passa a ser um problema quando ela te bloqueia. Ela não permite você fazer, né? E é muito comum a pessoa vir com a demanda de ansiedade, e aí conforme você vai conversando, perguntando, né? Dentro da entrevista, que a gente chama de anamnese, a pessoa vai abrindo um pouco mais, né? Porque às vezes nem ela tinha a percepção do que era aquela ansiedade. Aí quando você tem ansiedade? Em que momento? Qual é a situação? E aí a pessoa começa a dizer, não, eu fiquei muito tempo dentro de casa e agora, quando eu saio na rua, eu tenho medo de tocar em tudo, tenho medo de pegar um transporte coletivo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, aí já não é mais ansiedade, né? Já começa a virar uma fobia social. Né? Então, esse é o desafio, é encontrar o que vai além da ansiedade, né? Exatamente, é se encontrar o ponto, né? O ponto, a raiz do problema, né? Por isso que na entrevista a gente faz várias perguntas, né? A neurolinguística a gente usa muito nessa área também, nesse momento, justamente para tentar encontrar o ponto de partida, onde a gente vai começar, né, o tratamento. E, lógico, embutir a hipnose nisso.
E o termo ansiedade é interessante, né? Ele se forma de diversas maneiras, né? Lógico, estamos falando aí que pós-pandemia, né? A questão da pandemia, mas a ansiedade é algo que, às vezes, é algo que a pessoa quer alcançar e parece que nunca alcança. Ela visualiza um projeto, começa e não termina, se transforma num círculo vicioso e começa daí uma ansiedade tão grande e aquilo vai aumentando dentro dela que vira algo traumático até. Isso também acontece muito, eu pego muitos clientes assim dessa maneira, onde a gente trabalha nessa área, somente para ajudar, né, a liberar essas limitações que a ansiedade traz, não é? Limitações, às vezes, de negócios, de formação, enfim, são várias. E o que ele também falou a respeito da questão social é interessante, que às vezes a pessoa é tão ansiosa, e devido agora à pandemia, se ela está hoje, ela vai num local que começa a aglomerar muita gente, ela fica apavorada, a pessoa, naquele momento. A gente trata nisso também. Exatamente. E você falou da ansiedade, porque não consegue concluir os projetos. E aí, a hora que você começa a questionar se isso é ansiedade ou procrastinação. Sim. Né? Qual é o ponto? Porque, às vezes, as pessoas elas dizem que não conseguem concluir o que iniciam, né? E porque ela é muito ansiosa e quer chegar no final logo, e às vezes... E, por outro lado, tem a procrastinação, que fica esperando estar pronto, né, com a sua melhor condição para poder iniciar. Mas isso nunca vai existir, a melhor condição, a condição perfeita. E aí, quando não reúne as condições necessárias, fica deixando para depois e se mantendo naquele estado de ansiedade, né, de que precisa reunir as melhores condições. Exato. Né? Então, aí fica círculo vicioso, não virtuoso. Isso, exatamente. É deixar sempre para amanhã, né? Mas eu vejo também que pessoas, elas só pensam só numa coisa grandiosa, às vezes os projetos são grandes, e esperam só que aconteça de maneira grande também. E não entendem que é passo a passo, é degrau por degrau. Eu trabalho muito isso no coach, né? Que o coach utiliza muitas metas a ser cumprida. Só que nas metas, a gente trabalha metas pequenas primeiro, né? A metas a curto prazo, a longo prazo, ou seja, do estado atual até o estado desejado, para que a pessoa comece a fluir e ficar menos ansiosa também, lógico, e ver que as metas podem ser alcançadas, mas desde as pequenas. E é interessante que um dia eu ouvi de um professor, há muito tempo atrás, eu ouvi de um professor meu no seminário, e ele falava de projetos sobre isso e metas. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci e eu utilizo muito com os meus clientes, que diz assim: pense grande, comece pequeno, mas comece já. Pense lá na frente, visualize o que você quer grandiosamente e grande. Mas você vai ter que começar pequeno, mas só comece agora, já. Levanta e sai. E isso para mim foi maravilhoso quando eu aprendi. Eu realmente assimilei essa frase, para mim foi um divisor de águas. E hoje eu utilizo, né, esse mesmo lema com todos os meus clientes também. Eu sempre digo, né, que, inclusive, a frase não é minha, vem do livro O Poder do Agora, de que não existe passado, não existe futuro, só existe o agora. Né? E as pessoas, dentro desse processo de procrastinação, de ansiedade, deixam sempre para amanhã para começar, deixa para começar o regime na segunda-feira, deixa para começar, sei lá, a academia no dia 1º, como se aquela data fosse... Né? Quantas pessoas no final do ano fazem as suas promessas, né? Suas listas de desejos, para começar a partir de 1 de janeiro? Por que 1 de janeiro? Por que não 31 de dezembro? Por que não dia 2 de dezembro? Né? Deixar para uma data específica é nitidamente não querer começar. Exato. Né? Tem que começar agora, nesse exato momento. Quem quer fazer, faz acontecer, faz agora. Isso. Né? E aí, essa semana, nós tivemos aí a notícia da cantora que
se acidentou, acabou vindo a falecer. E aí começou todo mundo a se questionar por que, né, o amanhã, por que, né, que ela tinha planos, que não sei o quê. Mas, infelizmente, a vida é um sopro, né? Exatamente. É interessante, né, querido? Porque sempre quando acontece alguns fatos desses lamentáveis, né, que sempre a gente vê na mídia, nós sempre questionamos a mesma coisa, a questão hoje, não é? Sempre é assim, pode reparar, não é? Virou até um clichê, né? Com todo respeito a todos que estão me ouvindo, porque as pessoas parecem que só conseguem realmente entender isso quando acontecem umas tragédias assim. Mas nós temos que perceber que a nossa vida, como você falou, é um sopro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui 5 minutos, né? Até o final dessa live a gente não sabe o que vai acontecer. A questão é, você está vivendo hoje, nesse momento, nesse exato momento, de maneira diferente? Você decidiu tocar em frente, você decidiu fazer algo diferente? Ou melhor, decidiu mudar o comportamento? Só assim vai tocar. Não é? Senão você vai, não, só vou deixar amanhã cedo eu vou começar. Como eu falo, amanhã cedo eu vou tomar essa atitude. Amanhã cedo eu vou começar a estudar para essa nova profissão. Amanhã cedo, aí eu vou procurar essa vaga no emprego. Ou então amanhã talvez eu comece um regime. E aí? E se acontecer que amanhã não exista mais? Não foi. Eu sempre digo isso, né? Que é um ato de fé colocar o despertador toda noite, acreditando que você vai acordar para desligá-lo no dia seguinte. É um ato de fé, que pode não acordar. E aí? Exatamente. Bom, aí já não é mais problema seu, porque você que acordou, já vira problema dos outros. Mas e todos aqueles planos que você alimentou? Né? Tem uma música antiga do Titãs que diz que eu devia ter amado mais, né? Chorado mais. Exatamente. Porque isso é uma música aí, sei lá, já vai para 20 anos. E o tema é sempre o mesmo, sempre o mesmo. Por que deixar para amanhã? O mal, né? Eu acho que o mal maior é o procrastinar mesmo, né? É deixar sempre para depois. Não é? É só quando vem momentos assim que a gente dá um cliquezinho, puxa vida, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, ó. Vai que acontece alguma coisa comigo. Daí as pessoas pensam. Aí tem pessoas que eu converso, então eu acho que eu vou fazer um seguro de vida. Não, eu acho que eu vou fazer o seguro do meu carro, vou correr lá. E se não der tempo para fazer o seguro, chega lá. Eu converso com amigos às vezes que fazem esses questionamentos, a gente brinca, dá muita risada. Daí até brinca assim, e se não der tempo, você chegar até o banco fazer, ou na seguradora, ou segura o teu carro, chegar lá, você bateu, não é? Aí você saiu correndo, bateu o carro, resolveu o quê? Não é? Mas o que eu faço diferente? Primeiramente, né, vai devagar, vai tranquilo, vai agradecendo, seja grato pelo dia. Tem pessoas que não agradecem nem o dia de manhã, não é? Tem pessoas que acordam já mal-humoradas. Eu sei que tem dias que é ruim, lógico, todo mundo enfrenta isso, com certeza, né? Mas nem que abre os olhos assim, puxa vida, eu tô vivo. Agradecer por isso já, né? Agradecer, puxa, obrigado. É aquilo que você acredita, se é em Deus, se é uma força maior, não sei, olha lá pro sol. Muito obrigado. Hoje vai ser um dia diferente. Hoje vai ser um dia que eu vou conquistar, que eu vou prosperar, que eu vou vencer. Já coloca isso na cabeça. O problema também é que da procrastinação, que às vezes tem muita questão pessimista nisso. Eu vejo também que isso está acrescentado. Aquelas pessoas que já acordam de manhã e já, em vez de pensar em 10 coisas boas, só pensa em 20 ruins. Aquilo que tudo ruim que pode acontecer no dia, ela pensa tudo. E você vai conversar com pessoas assim, você fala, daí a gente conversa, fala assim, mas e qual a coisa boa disso? Daí parece que não tem resposta. Fica ali, puxa. E não tem coisa boa. Então é uma mudança de comportamento, né? O procrastinar traz essas coisas, não sai o pessimismo, você não consegue visualizar. Você pode até ter projetos, tem sonhos, não é? Maravilhosos, grandiosos, mas parece que o negócio não sai do lugar, não sai do papel. Por quê? Porque você não toma o primeiro passo. Vai dar, algumas coisas podem dar errado? Lógico que vai dar. A nossa vida é de acertos e erros, mas você só vai descobrir fazendo, não tem outra forma. Segundo a programação neurolinguística, né, não existe erro, só existe
feedback, o aprendizado. Exatamente. De tudo tira uma coisa boa. Exatamente. Então, né, tem o ditado popular, né, que se a vida te deu um limão, faça uma limonada com ele. Exatamente. Sempre dá para fazer alguma coisa. Sempre dá para tirar uma lição. Né? Nem que seja a lição de como não fazer, mas dá para tirar uma lição. Exato. De tudo nós tiramos uma lição, de tudo. Esses dias eu estava ministrando num lugar, já faz algum tempo já, e eu fiz uma ministração sobre a palavra não. E é interessante porque no decorrer das nossas vidas, nós sempre recebemos não é? Até nós sempre colocamos assim, que nós temos 50% de cada. Ou é sim ou é não para cada coisa. Não é? A gente brinca até, o não você já tem. Vamos conquistar o sim agora. Mas nessa ministração que eu fiz, interessante, né? Nesse pensamento, eu começava com uma pergunta. Qual é o pior não que você pode receber? Não é? E as pessoas ficavam caladas, pensativas, porque existem nãos de diversas maneiras. Nãos que realmente dói, trazem tristeza, angústia, né? Que machucam, dependendo do não que você quer. Desde uma criança, quando recebe um não, às vezes a criança pede para o pai um brinquedo, alguma coisa, e às vezes o pai não tem como dar, é um não. Aquilo, de certa maneira, doeu nele, né? Porque ele não queria receber o não. Não é? Mas aí eu pude perceber, querido, estudando um pouco e refletindo, que o pior não é o não da rejeição. Às vezes, mas como que é o exemplo disso? É interessante. Talvez não seja esse o tema nosso hoje, mas é interessante que me veio à cabeça isso, porque às vezes você está, por exemplo, no farol. Às vezes pessoas vêm te pedir algo, e isso em todas as cidades tem, não é? Em todos os lugares. E às vezes você não tem, às vezes, para dar. E você vai falar um não. Mas tem pessoas, lógico, aceitam ali, mas se olha no semblante da pessoa, o problema é ela receber aquele não de uma maneira rejeitiva, né? Tem pessoas que falam não de maneira agressiva até. Porque aquela pessoa às vezes foi pedir, às vezes para comer, né? Para, sei lá, para acrescentar em algo. Por mais que tenha sido até para usar em coisas erradas, não interessa. Mas a questão é a forma que você expressou esse não. Não é? Como que você expressou isso para a pessoa aceitou aquilo com uma rejeição tão grande e aquilo derruba a pessoa. E eu falo porque aconteceu isso comigo um tempo atrás, e vou ser bem breve falando, que eu estava parado em frente a um banco aqui na minha cidade e eu estava entretido. Quem que nunca fica lá tentando usar o caixa eletrônico? Não consegui. Fui usar o aplicativo do celular e não estava dando certo. Tava dando vontade de jogar o celular para fora, embora. Mas daí, nisso bateu no vidro do carro, assim, uma pessoa. E a pessoa pedindo, e eu estava tão concentrado que eu automaticamente eu falei não, assim, e voltei. Eu falei não e continuei olhando. Só que daí, de repente, me veio uma coisa na minha cabeça, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não sou desse jeito, não é a minha índole fazer isso. Queridos, eu saí do carro. Não estou falando que todos têm assim, mas eu sou assim. Eu saí do carro e fui atrás daquela pessoa, daquele jovem, um rapaz. E eu chamei ele porque eu nem reparei o que ele me pediu. E eu simplesmente falei não e continuei, virei as costas. E aquele rapaz estava parado e, coincidentemente, em frente a uma igreja. Eu parei conversando com ele e falei assim, viu, me desculpe, o que você falou comigo? E ele falou assim, não, eu pedi um valor para me poder comer. Aí eu já parei tudo que eu estava fazendo, sabe? Daí eu comecei a ver que as coisas que a gente faz, às vezes, eu não posso deixar. Aquilo não deu problema. Não consegui acionar o aplicativo, nem o caixa eletrônico, fazer o quê? Eu ia ficar nervoso com isso agora? Outra hora vai dar. Daqui a pouco eu me encontrei com ele dentro da padaria, ele tomando um lanche e eu conversando com ele. Fiquei meia hora conversando com ele ali. Terminei, dei um abraço, né? Porque não é... Eu desfiz algo que é para a pessoa... Eu não sei depois, não vi mais essa pessoa. Mas só pelo fato de você dar atenção, você poder ouvir, né? O que ela estava passando, o que ela estava vivendo. Por mais que fosse você pagar um lanche, não importa. A questão é, qual o tipo de não que você estava falando com ela? A questão, a rejeição, derruba a pessoa. E isso eu estou dando um exemplo aí que aconteceu na rua, mas dentro de casa acontece muito isso. Tem pessoas que rejeitam. E aí você falou assim, não sei se esse tema está diretamente relacionado. Está relacionado no seguinte aspecto. Quando você dá esse não, sem parar para pensar, né, a gente costuma dizer que você estava num estado de transe, num estado de hipnose.
estava absorvido por uma outra realidade, Sim. da qual você saiu da sua realidade, né? Você não é capaz de perceber o mundo à sua volta. Exatamente. E quantas vezes nós estamos, né, nesse nível de absorvido por aquela outra realidade, e a televisão tem essa capacidade de né, nos abduzir. O celular agora, então, mais do que nunca, tem a capacidade de abduzir, né? Em que você simplesmente não repara o que te perguntaram. Você não consegue. E aí entra um outro problema, que é até mais grave do que estar em transe e não ouvir, é responder de maneira automática. E aí a gente cai num outro problema, que é o grande mal da atualidade, que é a falha na comunicação. Então, a pessoa diz uma coisa, a outra não prestou atenção, entende uma outra coisa. Quando responde, às vezes responde de maneira grosseira, né, como você disse, e aí está instaurado o problema de relacionamento, está instaurado o mal-entendido, está instaurado situações que vão levar, às vezes, até uma, sei lá, uma rusga entre amigos, entre parentes, pessoas, que vai durar anos, né? E aí, por uma simples resposta que não estava conectada à pergunta, né? Estava absorvida em outro mundo, né? Então, o seu exemplo tem tudo a ver com a hipnose, né? As pessoas estão hipnotizadas a maior parte do tempo. E o que é estar hipnotizado? É responder no automático, sem pensar, responder uma coisa pensando em outra, né? E isso a gente vê o tempo todo na rua, não vê? Com certeza, né? Não só em várias. Eu dei um exemplo que aconteceu comigo na rua, mas dentro de casas, né? Eu vejo famílias assim. E você falou muito bem, às vezes hoje é até comum, infelizmente, estar até na mesa do jantar, do almoço, as pessoas estão lá com o celular, assim, ó. Não tem uma comunicação, não é? Eles conversam até via mensagem um com o outro, é um absurdo, não é? Dão bom dia via mensagem, nem olha no olho, fala bom dia, tenha um ótimo dia, né? Não tem. Essas coisas, o que acontece, infelizmente, como você falou, é uma forma de hipnose que fascina, né? Fascina a pessoa de uma certa maneira que totalmente perde a noção. E aí vem a calhar que nós falamos, a questão de viver o hoje. As pessoas fazendo isso, elas não conseguem olhar e viver o hoje de maneira diferente. Conseguir olhar realmente que o dia está maravilhoso, que as pessoas ao seu redor são maravilhosas, dentro da sua casa, com a sua família, no seu local de trabalho, onde você estuda, todas essas áreas. Às vezes você vai falar dessa maneira, como você falou, às vezes pode falar de uma maneira ríspida, e ali já começa a plantar o quê? Uma sementinha. E a sementinha pode florescer uma discórdia, uma confusão lá na frente, se não for tratada. Se a pessoa que recebeu aquele não é uma pessoa que, de maneira normal, né, já tem um complexo de perseguição, já acha que todo mundo está contra ela, né? Um não como esse pode simplesmente confirmar aquele monte de teoria da conspiração que ela formulou na cabeça dela, né, que não é verdade, não tem nada a ver, mas que a pessoa formulou na cabeça dela. E a partir de uma resposta torta, aquilo pode levar para caminhos desconhecidos, né? Literalmente desconhecidos. E nesse aspecto, aí vem as crenças, aí pode fortalecer, né? Fortalecer a crença, pode fortalecer uma cena, né, em que a pessoa acha que ninguém gosta dela, que o mundo está contra ela, que as coisas não acontecem porque ela não é inteligente. Então, né, aquele não foi porque ela não é inteligente, aquele não foi porque ela não é bonita, porque ela não é...
E aí vai formando né, várias teorias da conspiração que não levam a lugar nenhum, deixa de passagem, e só deixa aquela pessoa sofrendo ainda mais num mundo, né, que só existe na cabeça dela, a hipnose, né? O transe hipnótico daquele mundo que só tem na cabeça dela. Né? E para a gente poder abrir essa mente e trazer de volta para a luz, né? A hipnoterapia é uma grande ferramenta. Né? Sim. Com certeza. E se não for logo, a pessoa não perceber, for logo tratado, perceber isso, ela entra num estado de solidão muito grande também. Ela começa a se isolar, né? Isolar das pessoas, isolar do mundo completamente. A pessoa começa, na realidade, a definhar, não é? Porque para ela tudo não vai dar certo, nada vai funcionar. E quando você conversa com pessoas assim, o pouco você conversa, você vai ver só no falar, nela se expressar, que para ela parece que as coisas não funcionam em nada, tudo vai dar errado, não é? Por mais que você venha uma oportunidade grande, lá surgiu, maravilha, vai lá, mas não vai dar certo. Mas o emprego aconteceu, estão te chamando, mas eu acho que eu vou ser demitido em pouco tempo, porque não é para mim. Então as coisas vão funcionando assim. E interessante também que as pessoas me perguntam a questão das terapias, né? Interessante isso. Porque as pessoas sempre perguntam para mim assim, viu, as pessoas só procuram você quem tem problema, né? E eu falo, não é não. Não. Mas como assim? Ué, não é. Porque problema todo mundo tem. Só realmente procuram os terapeutas quem quer resolver eles. Isso. Porque se você não quiser resolver, você vai ficar com o teu problema o resto da tua vida. Não é? Porque não adianta nada alguém levar você empurrado dentro de uma sala de terapia que você não vai querer fazer. Né? Você não vai seguir passo a passo esse tratamento. Agora, quando você vê que aquilo está te fazendo mal, aquilo está te corroendo, está te machucando, não é uma coisa que seja antiga ou nova, não importa. Mas você fala, não, eu não quero passar por isso, você vai procurar alternativas, não é? Você vai procurar meios para que você melhore, não é? Tem pessoas até que não deixam de tomar, por exemplo, né? Um medicamento, às vezes você vai se consultar, estou com uma dor aqui, deu da receita lá um medicamento. Não, vou tomar amanhã só. Ué, mas então você vai ficar com a dor? Ué, você quer ficar com a dor? Então você quer manter isso. Então você não muda aqui, então não quero melhorar. E é muito comum as pessoas identificarem, né, sob a ótica delas, que a outra pessoa precisa de ajuda. Exato. E querer ajudar, né, querer forçar uma ajuda para quem ainda não pediu ajuda. Exatamente. Não adianta, não adianta. A pessoa precisa entender que o momento dela de pedir ajuda chegou. Exato. Se ela não chegar nesse momento, na realidade, você não vai conseguir ajudar. E pode até criar um problema, ou para a pessoa, ou no relacionamento entre você e a pessoa. Né? Na melhor das intenções, querendo ajudar. Exato. Mas pode o famoso feitiço pode virar contra o feiticeiro. Aí, né? Então, você querendo ajudar, pode acabar tendo um problema de relacionamento. Exatamente. Aí nos vem a grande pergunta, mas o que fazer? De que maneira? De que maneira você falar sem obrigar? Mostrar sem fazer força. Tá? Olha, podemos ouvir várias e várias respostas. A única que eu ainda entendo e acredito é amando. Quando você ama a história da pessoa, você escuta o que ela tem para ouvir, quando você respeita, né, honra a história dela, ela vai perceber, opa, ele está me ouvindo. Ele não está me forçando a nada. Aí é nesse momento, né, que há um quebrantamento, que a pessoa fala, eu preciso de ajuda. Ponto, é aí, é agora. Mas, se precisa de ajuda, eu posso te indicar alguma coisa, eu posso te ajudar, eu posso fazer isso por você. Vamos? Aí funciona. Exatamente. Quando a pessoa admite, né, que precisa de ajuda, aí sim está no ponto, né, de você poder ajudar. Né? Mas não adianta que ajuda para quem ainda não entendeu que tem um problema. Ou a gente, né,
principalmente na programação neurolinguística, a gente costuma, né, dizer que sempre tem um ganho secundário, né? Às vezes, a Sim. pessoa ter, daquela forma, estar daquela forma, ela tem ganho com aquilo. Quer seja a atenção da mãe, do pai, do marido, da esposa, da namorada, do namorado, ela tem ganho em estar naquela situação depressiva, estar naquela situação de ansiedade, né? Ela ganha atenção e tudo mais. Então, às vezes a pessoa não quer ajuda porque ela não quer sair daquilo. Ela conta a história triste, do quanto aquilo está impactando a vida dela, mas aquilo traz ganhos que ela não quer abrir mão. Exatamente. São as crenças, né? As crenças limitantes que formam em cada um. E é interessante que você falou um negócio, às vezes dentro da família, por exemplo, né? A mãe e o pai vê o filho passando por uma situação, é lógico que todo o amor que eles têm por ele quer forçar o filho a melhorar, ele quer fazer com que o filho vá e empurrar a goela abaixo, que nem dizemos, né, no interior, para que ele faça, né? E às vezes vem a mãe e o pai conversar conosco, e o que eu faço? Né? Eu falo, transforme você primeiro. Mude você primeiro, o teu comportamento. Aí você vai conseguir trazê-lo para perto de você. Se você não mudar, ele não vai conseguir mudar. E acontece isso muito. As pessoas acham que só por falar, não, eu sou muito sincero demais. Eu só falo a verdade. Não é bem assim. As coisas não funcionam desta maneira. Não é? A tua verdade pode não ser a minha verdade. Não é? Cada um, a verdade, ela não é absoluta. Não existe isso. Não é? Tem coisas que são meus valores que podem ofender quem não é. E assim vice-versa. Então, tem que haver o respeito. Se você entende isso, e principalmente dentro de casa, onde cada um pensa de uma maneira, às vezes uma família grande, né? E quando surge um conflito, algo para ser melhorado, eu acho que a principal coisa melhor é os pais, né? Se conscientizarem, melhorar, fazer um tratamento eles, né? Às vezes uma terapia, uma hipnose, muitas vezes acontece isso, para que deixe fluir normalmente e possa trazer todos juntos na mesma ideia. É muito comum, falando disso dentro da família, né? É muito comum, em algum momento, principalmente na adolescência, a mãe falar: mas os meus filhos não me ajudam em nada, né? Não lavam uma louça, não sei o quê. Mas a mãe passou a vida inteira dizendo para eles: não precisa se preocupar com nada, que eu estou aqui para te dar proteção, te dar o melhor, todo um ambiente protegido para que você só estude enquanto ela é uma criança. Sim. A criança passou o tempo todo com esse recado. Não precisa com nada. Se em algum momento ali na frente a mãe espera algo diferente daquela criança que cresceu, o processo de negociação não pode ser só dizer: eu quero que você lave a louça. Ela passou anos dizendo que não precisava. Né? Então, não é só isso. Ele é um processo de conscientização. Vai ter que mudar a mentalidade. Né? E aí, a responsabilidade do adolescente que não está, né, fazendo o que a mãe pediu, ou é da mãe que não está comunicando da forma correta? Né? É dos dois lados. A comunicação, ela é das duas partes. Né? E a gente volta lá no ponto que a gente falou, que um dos grandes problemas da humanidade é exatamente a falha na comunicação, porque as pessoas não se preocupam em entender o que o outro perguntou, nem quem está perguntando não se preocupa em garantir que quem recebeu a mensagem compreendeu de maneira completa. Né? E aí está toda a confusão. E vai gerar só conflitos, né? É a questão da que você falou, a pessoa às vezes não consegue deixar a pessoa terminar de falar. Não é? Ela não consegue ouvir o ponto final de cada frase, cada conversa, para depois, lógico, exprimir a opinião dela. E às vezes começa um assunto, já pode ser que para ela venha de uma maneira agressiva, ela já responde no ato, ela não deixou terminar a linha de raciocínio ainda.
A pessoa está falando, hein, tentando fazer com que ela seja entendida, pode até ser que não seja a vontade da outra, mas não deixe terminar, né? Em casa com os filhos, é assim muitas vezes, sim, você falou, é verdade. E até eu vou acrescentar algo a mais, é lógico, quando criança, né, você não obriga tanto. Aí vai crescendo, você quer que ela já aprenda. Mas só que às vezes acontece, a pessoa fala assim, faça isso. Mas você ensinou ela a fazer? Você explicou passo a passo? Você ensinou, vamos usar o termo que você falou, lavar a louça, você ensinou lá a pegar a esponjinha, colocar o detergente, ensinar que tem que primeiro tirar o resto de comida do prato, jogar no lixo, não é? Ensinou todas essas partes. Aí acontece assim, a mãe fala, mas eu preciso falar isso? Você tem que perceber. Não, quem nunca fez. Então não é um comportamento da pessoa. Você vai ter que ensinar passo a passo. E depois que você ensinou passo a passo, se ela não fizer, aí você pode cobrar, aí você vai repreender. Mas porque você passou realmente como deve fazer. Simples assim. Não é? E tem o ponto em que a pessoa que iniciou a conversa, ela já estava no meio de uma conversa mental. Uhum, ela já estava tratando o assunto consigo mesmo, né? E aí, em algum ponto, encontrou o outro interlocutor, pode ser o filho, o marido, esposa, namorado, namorada, pode ser um outro interlocutor, um amigo, amiga. E aí começa a falar, mas a pessoa começa a falar daquele ponto da conversa mental para frente. E fica uma lacuna aí. Por quê? Porque a outra pessoa não conhece um pedaço da conversa, porque está só na cabeça de quem começou, né? Uhum. E aí, quando o resultado não dá certo, fala, mas eu tenho que fazer tudo? Exato. Porque não veio a instrução por completo, né? E por que isso acontece? A gente volta lá no ponto de que as pessoas estão num transe consigo mesmas, né? Muitas vezes naquela conversa interna, né? Porque vai ter gente que vai dizer que não fala sozinho, né? Mas fala, nem que seja fala. Eu pelo menos falo falando, não é nem só mentalmente, né? Mas tem gente que vai dizer que não fala sozinho. Fala, você fala. Chama diálogos internos, né? Na programação neurolinguística. E você fica ali numa conversa consigo mesmo, e aí, em determinado momento, você quer passar a instrução, mas daquele ponto para frente, né? E aí é a fórmula mágica para dar problema. Por isso que a melhor maneira sempre é que você vai iniciar uma conversa, né? Olhando no olho da pessoa. Ver se ela está olhando para você. Começa a olhar para a pessoa, né? Seja em casa, com seu esposo, esposo, né? O filho. Faz ele olhar no teu rosto. Não faça ele perder o foco. Não faça ele estar com o celular, não. Para o celular. Para um pouco o computador. Para o que você está lendo. Olha para mim. Vamos conversar um pouquinho. Olhando no olho. Para focalizar. Senão distorce tudo mesmo. É assim. Esse diálogo interno é muito comum. As pessoas, elas pensam que deram a instrução por completo, mas parte da mensagem está só com ela mesma, né? Por isso, uma grande recomendação, né, que você quer romper essa barreira do estado de transe, tanto o seu quanto do interlocutor, dê o seu recado e, ao final, pergunte: o que você entendeu? Você consegue repetir, né, o que eu estou te pedindo? Faz sentido para você o que eu estou te pedindo? Né? Você consegue me dizer, né, um resumo do que eu te pedi ou do que eu te falei? Né? Às vezes, não tem espaço para esse tipo de validação, dependendo do tipo da conversa que você está tendo ou com quem você está tendo, né? Mas começa a praticar isso dentro de casa, com as pessoas do seu relacionamento. Você tem liberdade para fazer esse tipo de pergunta. Você vai perceber o quanto melhora a sua comunicação. E quando a comunicação melhora, você deixa de ter problemas desnecessários e, com isso, o relacionamento melhora, a relação melhora, o entendimento, né, das necessidades
das partes melhora, né? E aí entramos num círculo virtuoso, né? Que as coisas só melhoram. Quanto melhor uma etapa, todo o processo melhora, não é? Exato. E é o que acontece muito também a esse respeito, é quando a pessoa está numa espécie de transe com outro diálogo interno e você está conversando com ela e você faz essa pergunta, faz até para fazer um feedback. Você entendeu o que eu disse? E, por exemplo, em casa, né, com a pessoa, às vezes você é sociável. Aí a pessoa, às vezes, ela fala uma outra coisa de maneira totalmente diferente porque é aquilo que estava aqui dentro, que ela estava dialogando com ela mesma, não é? Aí você fala, mas eu não disse isso. Não, você falou isso, não é? É como se você realmente tivesse falado, não, mas eu não disse dessa maneira. Eu falei assim, assim, assim. Não, mas você disse dessa maneira, né? Quando éramos crianças, né? Até hoje existe essa brincadeira, é muito comum, principalmente em evento corporativo, que é o tal do telefone sem fio. Sim. Você conta uma coisa para um na fila, esse um tem que replicar para o próximo, e o resultado que chega lá no fim da fila sempre diferente. É completamente diferente do começo. Exatamente. A história muda completamente. E interessante que ela toma um rumo, se você começa num tema de uma história, chegou ali, pronto, tomou um rumo totalmente diferente que começou. Não é? É isso mesmo que acontece dentro de nós. Esse diálogo interno quando você está nesse transe. Às vezes, lógico, por situações diversas, né? Você está pensando em muitas coisas aqui e você não consegue parar realmente, estar no momento para focar naquilo que você realmente tem que valorizar, né? E aí a gente volta no ponto. Você está pensando em muitas coisas, mas é para o presente ou sua cabeça está lá no futuro, ou lá no passado? Né? É para viver o hoje ou amanhã. Né? Os seus pensamentos estão ligados no hoje, para você viver o hoje de maneira diferente, ou você está pensando só visualizando os projetos futuros? Não que você não tenha que tê-los, né? São as metas que você quer ter, com certeza. Mas a estrutura tem que ser montada hoje. Tem que começar hoje. Para que isso cresça para amanhã. Às vezes você só consegue ver as coisas grandiosas, mas não consegue ver o primeiro tijolinho sendo colocado. Que são, como você falou logo no começo, são as pequenas conquistas para atingir a grande conquista. Exatamente. É que nem quando nós vamos fazer a hipnose, na terapia, né, na própria hipnose, não é, a pessoa acha também, às vezes acontece, né? As pessoas chegarem, não, vou fazer... às vezes, a primeira vez você sente um medo, né? Uma certa ansiedade. O que será? Como funciona isso? Pronto, eu vou dormir, vou apagar, não vou ver mais nada. O que vai fazer comigo, né? Então, é lógico, tem profissionais e profissionais, mas a gente sempre explica. Não, tem uma entrevista antes, você conversa com a pessoa, você pergunta, explica o que é a hipnose, explica que ela não vai perder a consciência, que ela vai estar totalmente, né, com a sua consciência, vendo, ouvindo tudo, né? Sentindo todas as coisas, né? Para caminhar para o tratamento. E que não é uma coisa também que você, pronto, fez, acabou na hora. Não, às vezes cada caso um caso, lógico, né? Tem pessoas que você trata em poucas sessões e resolve a situação, mas tem pessoas que até mudar o comportamento vai um tratamento bem mais longo. Mas daí o que acontece? A pessoa entender que ela precisa entender, né? Não é a longo prazo, é tijolinho por tijolinho. A cada momento, a cada sessão, a cada hipnose, ela vê que ela está melhorando. A cada hipnose, a cada sessão de hipnose, na hipnose clínica, ela vai vendo que ela vai vindo uma restauração, um ânimo novo, novos pensamentos, né, fluírem. Né? E às vezes, né, isso não acontece ali, na sessão, no momento em que ela abre os olhos. Né? Tem ações que são transformadoras, mas tem coisas que vão acompanhar a pessoa e ela passa a ter novos comportamentos, mas sem perceber que isso está associado àquela sessão que ela participou. Né? Ela vai mudando o comportamento e aí depois ela não consegue nem relacionar a mudança do comportamento com a sessão. Então, tem gente, eu já ouvi, né, histórias desse tipo, da pessoa fala assim, a hipnose não me ajudou em nada. Sim, mas você tinha uma crença de escassez. Hoje você não tem mais. Mas fui eu que melhorei.
melhorei sozinho. Pois é, não teve ajuda em nada, não teve nenhum auxílio. Às vezes a pessoa se pergunta, eu sempre faço isso com os clientes, né? Sempre peço um feedback a cada semana, e aí, como você está? Né? Justamente para ver aonde que porque ninguém é totalmente certo, tem que estar sempre atualizando, melhorando, incentivando, né? Aí tem pessoas que falam assim mesmo, mas acho que não melhorei nada. Daí eu faço a pergunta, mas aqueles pensamentos que você tinha, você tem? Qual pensamento? Eu falei, meu Deus, mas vai, então tá melhorando, alguma coisa aconteceu. Né? Teve uma pessoa, né, que na entrevista me disse que já tinha participado, né, de um outro processo de hipnoterapia, mas que não deu muito certo, porque ele em momento algum, ele perdeu a consciência, ele viu tudo o que aconteceu, tudo. Sim, mas é assim que Mas funciona a hipnose. É que as pessoas confundem, né? Acham que nós vamos fazer aquela hipnose de palco, né? Que a pessoa fica lá, que às vezes vê na TV, essas coisas, que a pessoa vai, sei lá, comer uma fruta pensando que é outra, enfim, vai ficar totalmente imóvel lá, igual uma estátua, não sei. Coisas que se passam, né? Então, por isso que na sessão, né, a gente sempre conversa, né? Tem a primeira entrevista, depois começa as sessões, para que a pessoa, que ela vai relaxar mais, ela vai compreender mais sobre o assunto, para ela poder também ajudar a encontrar mais rápido o que ela precisa melhorar. Tá? Exatamente. E mesmo na hipnose de palco, aquelas pessoas que fazem coisas ali, como, por exemplo, comer uma cebola achando que é uma maçã, ela, se você perguntar para ela, em momento algum, ela perdeu a consciência, ela continuou. Sim. A única coisa é que a instrução pareceu, né, na mente dela, uma instrução normal. Né? Mas ela não perdeu a consciência. Em momento algum, mesmo naquela hipnose de palco, não perde a consciência. Exato. Né? Ela não consegue... ela só muda, o cérebro só manda uma ação para que o gosto modifique, mas ela está olhando que é uma cebola. Ela dá uma mordida ali e está sentindo saboroso, um sabor de maçã. E lógico, isso se a pessoa já provou uma maçã. Porque se a pessoa nunca provou uma maçã, não vai sentir gosto de maçã nenhuma, não é? Tem isso também. Exatamente, mas é isso. Em nenhuma circunstância ainda você perde a consciência. Exato. Está sempre consciente, sempre, como o professor Marcelo gosta de dizer, a sua habilidade, né, de ouvir, né, é o último sentido que deixa de funcionar no ser humano. Exatamente. Então você sempre vai ouvir tudo. E é interessante, né? Você pode trabalhar, às vezes, vamos supor que a pessoa que venha tratar com você seja uma pessoa surda, mas os sentidos dela estão apurados, ela não perde a consciência. Ou seja, a questão de sentidos, de presença, visão, é muito mais aguçado e vice-versa. Se você vai conversar com alguém, uma pessoa que é cega, por exemplo, né? A audição dela é muito mais aguçada, ela não vai perder a consciência nunca. E Mark 41, não sei o nome dela. Qualquer pessoa consegue ser hipnotizada? Sim, com certeza. Inclusive, num processo de auto-hipnose. É possível a qualquer pessoa. Certo? Certo, pode ser sim. Não tem a pessoa que não possa ser hipnotizada. Cada uma, é lógico, cada um tem tem pessoas que levam um pouco mais de tempo que as outras, mas todas são hipnotizadas sim, né? Lógico, desde que elas queiram, né? Desde que elas desejem isso e venham procurar isso. Né? O que a gente sempre fala é que toda hipnose é uma auto-hipnose. Por que uma auto-hipnose? Porque nós só vamos conduzindo o processo, mas todo ele acontece com você, na sua mente, na mente da pessoa que está ali no processo. Então, a gente vai falando algumas palavras e muitas vezes até sem tocar na pessoa. Sim. E aquelas palavras é que vão fazendo a pessoa ir por um caminho
que nos permite acessar, né, o inconsciente ou subconsciente, cada um dá um nome, né? E nesse ponto é que nós podemos acessar e curar traumas, fobia, cenas do passado que trazem dor, que trazem sofrimento, né? O luto, por exemplo, tentar amenizar a dor do luto, né? Coisas nessa linha, certo? Exatamente. Nós somente o hipnoterapeuta ele só conduz. Ele conduz, né, justamente a raiz do problema. Né? Somos só condutores. E sabe o que é mais interessante? Que daí, em qualquer área, né, terapêutica, a pessoa se sente bem mais tranquila em qualquer sessão quando ela sente que realmente tem alguém que está para ajudar ela, né? Alguém que está caminhando com ela. É isso que a gente tem que sempre mostrar nas sessões de terapia, de coach, de constelação, que nós estamos caminhando juntos, né? Não estamos separados. Eu até costumo falar para os meus clientes, né, os meus amigos, eu falo assim, viu, a partir de agora, nesse momento, depois da entrevista que a gente faz e tudo, o seu problema, o teu conflito passa a ser meu agora. Porque nós vamos caminhar juntos, nós vamos encontrar juntos a solução de cada um deles. Nós vamos nos curar juntos. Não é? Assim fica mais fácil desenvolver, né? Seja da hipnose, qualquer outra terapia. Assim a pessoa fica mais relaxada, até para entrar em transe é muito mais rápido, muito mais tranquilo e poder caminhar até chegar na onde precisa. Uma pergunta para você, qual a diferença entre hipnose e regressão? As duas coisas são iguais. Né? A regressão é um processo da hipnose. Dependendo do caso, cada conflito, cada situação vai levar a um caso diferente. Né? Se o seu caso for uma coisa que precise fazer uma regressão no tempo passado, e eu falo às vezes no tempo passado, às vezes vamos supor lá na sua adolescência você passou por um trauma que às vezes você nem lembra agora, mas que isso gerou um conflito até hoje que causou uma limitação em você que você não consegue passar daquele ponto. Aí a gente tem essa técnica de uma regressão na hipnose, para que você volte até aquele ponto, consiga realmente visualizar no seu inconsciente para que você resolva aquilo daquele ponto em diante. Eu considero que a hipnose é apenas o portal, né, que você abre, né, e depois que você passa por aquele portal, é totalmente possível fazer a regressão. Sim. Não necessário, mas possível. Para cada assunto, para cada demanda, para cada tema, você pode ou não tratar com regressão. Né? Na maior parte dos casos, não é necessária a regressão. Né? Exatamente. E outra coisa, e você não precisa estar em hipnose para fazer uma regressão. Na programação neurolinguística, nós temos, né, a linha da vida, Sim. que é algo que você faz apenas fechando o olho e em pé. Né? Você fecha o olho e vai passando por etapas da sua vida que você mesmo vai trazer. Né? Eu, como terapeuta, não conheço a sua vida. Então, eu só vou te apoiar para que você acesse aqueles momentos. E, em momento algum, você vai estar em hipnose. Né? Mas você vai fazer uma regressão. Certeza que vai fazer. Não tem como não fazer. Exatamente. Cada caso, um caso, né? Cada caso, você vai analisar cada caso, que você vai utilizar cada técnica para que a pessoa chegue. A questão é mudar o comportamento sempre. Sempre é mudança de comportamento. Que ela possa chegar naquele ponto, né? E ver que aquilo era o problema, que era o conflito dela, que ela era a raiz do problema e poder resolver. Né? E é interessante, fez essa pergunta, a moça que fez essa pergunta, né? Mas pelo jeito é uma moça, eu estou vendo aqui ó, pela imagem. Me perguntaram sobre isso também, me perguntam muito, né? A questão de regressão que fala aquelas coisas das vidas passadas, né? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu falo, olha, a nossa imaginação, né? O nosso inconsciente, ele é tão maravilhoso que a imaginação do ser humano é maravilhosa porque pode te ver lá no século XIII, lá atrás, pode visualizar você de várias maneiras, não é? São coisas que dentro de nós podem ser criadas, não é? Mas que não é necessário você voltar lá em 1800, não sei na onde, para resolver um conflito, porque não é essa a intenção.
não é? Exato. Não é essa a intenção. Porque quando a gente fala de regressão na hipnose, já vem, parece que vem a primeira coisa, pronto, eu vou voltar em vidas passadas minhas lá atrás, não é? E não entende que Mas, a vida passada nossa, desde o nascer até o momento atual. mas se para aquela pessoa, né, eu sempre digo, se para aquela pessoa acessar aquela memória de 1800 vai trazer a solução para o problema que ela está vivendo hoje, tá ótimo. A gente Sim, vai lá também, não tem problema. vamos. A gente vai caminhando, né? É, O importante é resolver. exato, sempre. Sempre. Não importa. O próprio professor Marcelo usa muito esse termo, né? Não importa a situação, o que importa é a conclusão. Não é? Isso. Você concluir, é resolver o problema. Não importa a técnica utilizada. Não importa se você fez uma regressão de vidas passadas ou se você fez a regressão de anos, ou é a técnica de hipnose normal, não é? Naquele contexto, mas o importante é solucionar. Ponto. Exato. Não é? E uma forma que eu gosto muito, né, que eu já ouvia muito isso e o Marcelo fala muito isso, professor, que eu não estou ali para julgar. Eu não quero, o termo até, eu não quero, a minha intenção não quero julgar, não quero saber o porquê desse problema. A minha intenção é resolvê-lo com você, fazer com que você resolva essa situação e melhore. Eu sempre falo, né, nos atendimentos com programação neurolinguística, que eu faço perguntas, mas eu não estou esperando pela resposta. A resposta é a pessoa que dá para si própria, Sim. né? Aquilo tem que fazer sentido para ela, ou deixar de fazer sentido para tirar da zona de conforto, né? Porque uma das nossas atividades durante a terapia é exatamente provocar Isso. a pessoa a sair daquela zona de conforto, né? Daquelas respostas que são dadas de maneira automática. Sim. Resposta que até, de certa forma, já está ensaiado, tem um script pronto. Sim. Né? Então, tem que sair desse script para que a pessoa se questione o quanto daquilo que ela responde para todo mundo é realmente o problema e o quanto é uma máscara, né? Exato. E é interessante que a gente usa a neurolinguística com perguntas, e às vezes são perguntas com respostas bem simples, né? Que a pessoa às vezes fala para ele, puxa, mas é tão simples isso, é isso que vai resolver? Pois é isso. Parece que você ouviu tantas vezes e não assimilou, mas agora você me dando essa resposta que eu te fiz a pergunta, parece que agora caiu a ficha. Bem simples, né? Uma vez eu perguntei, a pessoa veio, me contou uma história toda, e eu, né, ali olhando, anotando a história toda, e assim, uma história em que o mundo era todo contra a pessoa. Aí ao final eu perguntei, mas qual é a sua parcela de responsabilidade nesse cenário todo? Mudou a história mudou radicalmente. A partir do momento que ela teve que parar para olhar, né? Qual foi a ação que ela tomou que desencadeou aquilo? Qual foi a resposta que ela deu que desencadeou outra situação? Aí ela começou a entender o quanto de protagonista ela tinha naquela história em que ela contava que era só vítima. Né? Exatamente. Ela dissociar. Esse é o termo. Ela dissociou ela do conflito. Ela conseguiu agora visualizar, poxa, eu também faço parte disso. Ou melhor, eu sou o principal autor disso daí. Então, eu posso melhorar, eu posso terminar isso e acabar com essa situação. E que até então ela não conseguia ver, ela não conseguia entender, mesmo que seja muito claro, não conseguiria enxergar. O papo está excelente, mas a gente já passou de uma hora. A qualquer momento o Instagram pode derrubar a gente aqui, né? O limite é de uma hora. Queria agradecer imensamente, né? Você vê que o papo flui, a gente nem vê a hora passar, né? Agradecer imensamente a presença, compartilhar esse momento conosco, esse conhecimento, esses ensinamentos, né? E muito obrigado mesmo, Fábio. Eu que agradeço, querido. Eu que agradeço. Conte comigo sempre, estamos aí juntos, né? Nós estamos aqui nesse mundo para servir, para ajudar um ao outro, né? E a todos que nos vêm, nos procuram, para que nós possamos ser canais que
que posso trazer cura, posso trazer alívio. Essa é a nossa função nesse mundo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, né? Conte comigo sempre. Amém. Uma boa noite para todos, né? E nos vemos na próxima terça-feira em mais uma live. Um abraço para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.